No coração da Amazônia, onde a neblina da manhã se ergue como véus de seda entre as copas centenárias, há um silêncio que guarda mais segredos do que palavras. É um silêncio denso, úmido, perfumado pelo aroma doce das orquídeas selvagens e pelo cheiro terroso das folhas que se decompõem há milênios no solo da floresta. Entre os galhos entrelaçados, raios dourados de luz se filtram como dedos curiosos, tocando suavemente o musgo que cresce sobre troncos ancestrais. O ar é espesso, carregado de vapor d'água e do canto distante de aves que parecem guardiãs de uma história que o mundo esqueceu. Aqui, onde o tempo parece ter parado para contemplar sua própria eternidade, sussurra-se o nome de uma lenda, a cidade Z. E antes que a gente siga a viagem pelo tempo, se este clima e essa história estão tocando você, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua presença é a luz que guia nossa jornada neste longo entardecer. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora? Você sabia que os povos indígenas da Amazônia criavam mapas usando sementes, pedras e fibras vegetais, representando não apenas territórios físicos, mas também dimensões espirituais onde habitavam cidades invisíveis aos olhos dos forasteiros? Imagine esses mapas como portais para mundos que só existem quando acreditamos neles. A história da cidade Z começou como um murmúrio entre expedicionários, um eco que reverbera há mais de um século pelos corredores dos museus de Londres. Era 1925 quando o coronel Percy Harrison Fawcett, um homem cuja barba grisalha guardava os segredos de inúmeras expedições, segurou entre suas mãos calejadas um mapa rabiscado que prometia a descoberta de uma civilização perdida. O papel, amarelado pelo tempo e pela umidade tropical, tremia ligeiramente sob seus dedos enquanto ele traçava com o dedo as linhas que supostamente levariam ao maior achado arqueológico da história moderna. Fawcett não era um sonhador comum. Seus olhos, azuis, como o céu inglês após a tempestade, já haviam contemplado as maravilhas e os horrores da selva amazônica durante anos de mapeamento para o governo brasileiro. Ele conhecia o cheiro da terra molhada, que precede as chuvas torrenciais, o som sinistro dos galhos se quebrando na escuridão absoluta da noite e a sensação de estar sendo observado por milhares de olhos invisíveis escondidos na vegetação impenetrável. A cidade Z, como ele a batizou, não era apenas uma obsessão pessoal. Era a resposta para uma pergunta que atormentava exploradores há séculos. Seria possível que uma civilização avançada, com templos de pedra e ruas pavimentadas, tivesse prosperado no coração verde da América do Sul? Os relatos dos conquistadores espanhóis falavam de Eldorado, de cidades douradas onde o sol se refletia em pirâmides que rivalizavam com as do Egito. Mas Fawcett acreditava em algo diferente, algo maior. Nos arquivos empoeirados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ele havia encontrado um documento que mudaria para sempre o curso de sua vida. Era uma carta datada de 1753, escrita por um bandeirante português, cujo nome se perdeu nas páginas amareladas pelo tempo. O homem descrevia ter encontrado ruínas colossais, cobertas por lianas e samambaias, com inscrições hieroglíficas esculpidas em pedras negras como a noite. Ele falava de estátuas que pareciam guardar a entrada de uma cidade fantasma e de um silêncio tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Fawcett leu e releu aquela carta até decorar cada vírgula, cada descrição poética das ruínas perdidas. Durante as noites insones em sua casa em Londres, ele imaginava como seria caminhar por aquelas ruas antigas, sentir sob suas botas
o eco de passos que foram dados centenas de anos antes, respirar o mesmo ar que povos esquecidos respiraram enquanto construíam monumentos que desafiavam a eternidade. A preparação para a expedição final levou anos. Fawcett reuniu mapas, estudou relatos de outros exploradores, aprendeu dialetos indígenas e treinou seu corpo para suportar as provações que sabia que o aguardavam. Ele sabia que a Amazônia não perdoa os despreparados, que ela tem fome de sonhadores e se alimenta dos ossos daqueles que a subestimam. Mas algo em seu coração, uma voz que sussurrava nas madrugadas mais silenciosas, o convencia de que ele era diferente, de que o destino havia escolhido suas mãos para tocar as pedras da cidade Z em maio de 1925, quando as primeiras chuvas da estação seca começaram a dar lugar ao calor úmido que antecede o inverno amazônico. Fawcett embarcou em sua jornada final. Ao seu lado estavam seu filho Jack, um jovem de olhos brilhantes que herdara a sede de aventura do pai, e Raleigh Rimmel, amigo da família, cuja coragem era tão lendária quanto sua lealdade. Os três homens desapareceram na selva como gotas de chuva que caem no Oceano Verde. E assim começou um dos maiores mistérios do século XX, uma história que se entrelaça com lendas indígenas, teorias arqueológicas e sonhos que se transformaram em pesadelos. Nas águas turvas do rio Xingu, onde a correnteza sussurra canções que só os peixes e as plantas aquáticas conseguem compreender, um telegrama partiu em direção à civilização, carregando as últimas palavras conhecidas de Percy Fawcett. Era 29 de maio de 1925 e a mensagem, transmitida através de pontos e traços que viajavam por fios de cobre suspensos entre árvores gigantescas, dizia simplesmente: estamos partindo rumo ao desconhecido. Esperançosos e em boa saúde. O operador de rádio, um homem moreno cujas mãos tremiam ligeiramente ao transmitir aquelas palavras, não sabia que estava enviando o último eco de 3 vidas prestes a se dissolverem no verde infinito da Amazônia. O acampamento base, estabelecido próximo ao posto indígena de Bacairi, ainda guardava os vestígios da presença dos exploradores quando os primeiros sinais de preocupação começaram a se formar como nuvens escuras no horizonte. As barracas de lona, antes organizadas com a precisão militar que Fawcett apreciava, agora balançavam vazias sob a brisa noturna que carregava o perfume doce das flores noturnas e o cheiro úmido da terra que nunca seca completamente. Os guias indígenas, homens cujos rostos bronzeados pelo sol guardavam a sabedoria de gerações inteiras, observavam a floresta com uma expressão que misturava respeito e uma preocupação antiga, ancestral. Entre os pertences deixados para trás, os pesquisadores que mais tarde chegaram ao local encontraram um diário parcialmente queimado, suas páginas chamuscadas, contando fragmentos de uma jornada que se tornava cada dia mais enigmática. Fawcett escrevia com a letra elegante de um homem educado em Cambridge, mas suas palavras revelavam uma crescente obsessão que transcendia a mera curiosidade científica. Ele descrevia sons estranhos ouvidos durante a madrugada, luzes que dançavam entre as árvores sem explicação aparente e a sensação constante de estar sendo observado por presenças que se mantinham sempre à margem da percepção. Você sabia que os índios Kalapalo possuíam uma tradição oral que falava de homens brancos que viram fantasmas e que suas almas ficaram presas entre 2 mundos, vagando eternamente pela floresta em busca de uma cidade que só existe no reino dos espíritos? Eles acreditavam que certas regiões da Amazônia eram portais entre dimensões, lugares
onde o tempo se dobrava sobre si mesmo como um rio que faz uma curva impossível. As semanas se transformaram em meses e os meses em anos, sem que qualquer sinal dos 3 exploradores emergisse das profundezas verdes da selva. A esposa de Fawcett, Nina, uma mulher de olhar firme e mãos delicadas que tremiam apenas quando mencionava o nome do marido, organizou expedição após expedição de resgate. Cada grupo que partia em busca dos desaparecidos retornava com mais perguntas do que respostas, carregando histórias sussurradas pelos índios sobre espíritos brancos que caminhavam entre as árvores durante as noites de lua nova. O primeiro dos muitos grupos de busca foi liderado pelo próprio governo brasileiro, que enviou uma equipe de militares acostumados às dificuldades da selva. Eles seguiram a rota planejada por Fawcett, navegando pelos mesmos rios que haviam refletido o rosto do explorador inglês, pisando nas mesmas trilhas que suas botas haviam calcado meses antes. Mas a Amazônia, como uma esfinge verde e úmida, guardava seus segredos com a tenacidade de quem conhece o valor do silêncio. Os soldados encontraram vestígios, uma bússola quebrada pendurada num galho como um ornamento macabro, pedaços de tecido militar presos em espinhos que pareciam dedos esqueléticos e marcas de fogueira em clareiras onde alguém havia obviamente acampado. Mas eram pistas fantasmagóricas, como se Fawcett e seus companheiros tivessem se transformado gradualmente em lenda, deixando para trás apenas fragmentos de sua existência física, enquanto suas almas se dissolviam na mitologia da floresta. Durante anos, a família Fawcett recebeu cartas de aventureiros, antropólogos e loucos que afirmavam ter encontrado pistas da expedição perdida. Algumas cartas chegavam em envelopes manchados de lama e umidade, escritas com letra trêmula por homens que diziam ter conversado com índios que viram 3 fantasmas brancos caminhando em direção ao coração da selva. Outras chegavam de cidades distantes, escritas por pessoas que juravam ter visto Fawcett em mercados rurais, comprando suprimentos com olhos que não reconheciam mais o mundo civilizado. A obsessão pela cidade Z não morreu com o desaparecimento de seu principal defensor. Pelo contrário, ela cresceu como uma planta carnívora que se alimenta de curiosidade e sonhos. Outros exploradores, inspirados pela lenda de Fawcett ou movidos por suas próprias visões de glória arqueológica, começaram a organizar expedições para encontrar tanto a cidade perdida quanto os homens que haviam desaparecido em sua busca. Cada nova tentativa adicionava mais camadas ao mistério, como sedimentos que se acumulam no fundo de um lago ao longo dos séculos. A selva, indiferente às preocupações humanas, continuava seu ciclo eterno de crescimento e decomposição. As árvores cresciam sobre os possíveis túmulos dos exploradores, suas raízes talvez entrelaçando-se com os ossos dos homens que tinham vindo tão longe em busca de pedras antigas. As chuvas lavavam qualquer rastro que pudesse ter sobrado, e os ventos carregavam para longe até mesmo o eco de seus nomes. E enquanto o mundo exterior debatia teorias e organizava expedições de resgate, no coração verde da Amazônia, algo aguardava pacientemente, como se soubesse que mais visitantes viriam procurar tanto pela cidade quanto pelos homens que ela havia engolido. Entre as páginas amareladas de um jornal londrino de 1928, uma manchete em letras góticas anunciava ao mundo civilizado que o mistério de Fawcett havia se tornado uma obsessão internacional. A tinta preta, já desbotada pelo tempo, contava a história de George Miller Dyott,
um aviador americano cujos olhos azuis refletiam a mesma determinação que um dia brilhara no olhar do explorador desaparecido. Dyot havia organizado a primeira grande expedição de resgate, equipada com tecnologia de ponta para os padrões da época, rádios portáteis, medicamentos modernos e até mesmo um pequeno hidroavião que cortaria os céus amazônicos como uma libélula mecânica em busca de sinais de vida. A expedição de Dyot partiu de Cuiabá numa manhã em que o sol nascia vermelho como sangue entre as nuvens baixas que cobriam o horizonte. O grupo era composto por 8 homens cuidadosamente selecionados, cartógrafos alemães com barbas bem aparadas, médicos ingleses acostumados às doenças tropicais e guias brasileiros cujos pés descalços conheciam cada pedra e cada raiz da região. Eles carregavam consigo não apenas a esperança de encontrar Fawcett vivo, mas também a determinação de resolver um mistério que já começava a corroer o sono de arqueólogos e aventureiros em todo o mundo. Durante semanas, a expedição seguiu as pegadas fantasmagóricas dos desaparecidos, navegando pelos mesmos rios que haviam refletido os rostos de Percy, Jack e Raleigh 3 anos antes. Os rádios crepitavam com relatórios diários enviados para a civilização. Vozes distorcidas pela estática que descreviam descobertas intrigantes e pistas que se dissolviam como miragens sempre que eram examinadas mais de perto. Dyot encontrou aldeias indígenas onde os anciãos sussurravam histórias sobre homens pálidos que falavam com os espíritos das árvores, mas suas palavras eram como névoa que se desfaz ao toque dos dedos. Você sabia que os índios Camaiurá possuíam um ritual chamado Caminho dos Ancestros Perdidos, onde pintavam seus corpos com tintas extraídas de frutas vermelhas e dançavam durante 3 dias consecutivos para guiar as almas dos mortos de volta ao mundo dos vivos. Eles acreditavam que alguns espíritos ficavam presos na floresta quando morriam longe de seus territórios sagrados, vagando eternamente entre as árvores até que alguém os chamasse de volta para casa. A descoberta mais perturbadora da expedição Dyot aconteceu numa clareira onde o capim crescia mais verde que o normal, formando um círculo quase perfeito que os guias indígenas se recusavam a pisar. Ali, enterrado sob uma camada fina de folhas decompostas, Dyot encontrou uma placa de identificação militar que pertencera a Jack Fawcett. O metal estava corroído pela umidade constante, mas as letras ainda eram legíveis sob a luz filtrada que atravessava as copas das árvores. Era uma evidência tangível, um fragmento de realidade em meio a um mar de especulações e lendas. Mas a placa de identificação levantava mais questões do que respondia. Como havia chegado até ali? Por que estava enterrada de forma tão deliberada? E onde estavam os corpos dos 3 homens? Os índios da região, quando questionados através de intérpretes que traduziam não apenas palavras, mas também gestos e silêncios, falavam de uma cerimônia realizada quando a lua ficou vermelha como sangue. Eles descreviam homens brancos que haviam sido entregues à Mãe Floresta numa noite em que os espíritos dos ancestrais dançaram entre as árvores até o amanhecer. Dyot tentou escavar a área ao redor da clareira, suas mãos e as de seus companheiros cavando a terra úmida que exalava um cheiro doce de decomposição e vida nova. Mas, quanto mais fundo escavavam, mais a selva parecia resistir às suas tentativas. Raízes grossas como cobras bloqueavam o caminho, e a água subterrânea aflorava constantemente, transformando qualquer buraco em uma pequena lagoa lamacenta, onde insetos desconhecidos faziam suas casas flutuantes.
As semanas se arrastavam como rios preguiçosos, e a expedição começou a sentir o peso psicológico do mistério que tentavam desvendar. Os homens relatavam sonhos estranhos, onde caminhavam por cidades de pedra cobertas de musgo, seguindo figuras sombrias que sempre permaneciam um passo à frente, sempre fora do alcance da visão clara. Durante o dia, alguns membros da equipe juravam ouvir vozes falando em inglês nas profundezas da floresta, conversas fragmentadas que pareciam ecos de discussões acontecidas anos antes. A pressão psicológica se intensificava com cada dia que passava sem descobertas conclusivas. Um dos cartógrafos alemães começou a desenhar mapas de lugares que afirmava ter visitado em sonhos, cidades geometricamente perfeitas, onde pirâmides de cristal refletiam uma luz que não vinha do sol nem da lua. O médico inglês, um homem pragmático, acostumado a lidar com fatos concretos, começou a questionar sua própria sanidade quando encontrou, numa manhã nebulosa, suas próprias pegadas formando um círculo perfeito ao redor de sua barraca, como se tivesse caminhado durante a noite sem se lembrar. Após 2 meses de buscas, Diot tomou a decisão mais difícil de sua carreira como explorador: abandonar a expedição e retornar à civilização. A floresta havia vencido novamente, não através de perigos físicos ou doenças tropicais, mas através de algo mais sutil e perturbador: a sensação crescente de que eles estavam sendo observados e testados por algo que compreendia as intenções humanas melhor do que os próprios humanos se compreendiam. O relatório final de Diot, entregue às autoridades brasileiras e britânicas meses depois, era um documento cauteloso que evitava conclusões definitivas. Ele descrevia evidências encontradas, testemunhos coletados e teorias formuladas, mas suas palavras mais importantes estavam nas entrelinhas, no que ele escolheu não escrever sobre os sonhos compartilhados, as coincidências impossíveis e a sensação persistente de que a cidade Z não era apenas um lugar a ser encontrado, mas uma presença que escolhia quando e por quem seria descoberta. E assim, enquanto Londres debatia as implicações do relatório Diot, a selva amazônica continuava a guardar seus segredos, sussurrando para quem soubesse escutar que alguns mistérios preferem permanecer mistérios. Nos arquivos empoeirados da Royal Geographical Society, em Londres, uma pilha de cartas crescia semana após semana, como uma torre de papel que desafiava a gravidade e a razão. Cada envelope trazia um selo diferente, vindos de lugares tão distantes quanto a Patagônia, o Congo ou as montanhas do Tibete, todos escritos por homens e mulheres que haviam lido sobre o desaparecimento de Fawcett nos jornais e se sentiam inexplicavelmente chamados a juntar-se à busca. As cartas cheiravam a aventura e desespero, suas páginas manchadas por lágrimas de tinta que se espalhavam como pequenos mapas de países que existiam apenas na imaginação de seus remetentes. Sir John Scott Kelty, o secretário da sociedade, um homem de bigode grisalho e olhos cansados de ler relatórios de expedições fracassadas, segurava cada carta com dedos que tremiam ligeiramente. Não era medo que fazia suas mãos oscilarem, mas uma compreensão crescente de que o mistério da cidade Z havia se transformado em algo maior que uma simples busca arqueológica. Era como se a própria lenda tivesse ganhado vida própria, espalhando-se pelo mundo como esporos invisíveis que germinavam na mente de qualquer pessoa, com sede de aventura e disposição para acreditar no impossível. Entre os correspondentes mais persistentes estava Stefan Hatting, um suíço de meia-idade que havia vendido
sua relojoaria, em Genebra, para financiar uma expedição particular. Suas cartas, escritas numa letra pequena e meticulosa, que revelava sua formação técnica, descreviam sonhos recorrentes onde caminhava ao lado de Fawcett por corredores de pedra iluminados por uma luz dourada que não projetava sombras. Ratin escrevia que havia começado a estudar português e técnicas de sobrevivência na selva, convencido de que uma voz interior o estava preparando para uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a compreensão da humanidade sobre civilizações perdidas. A obsessão de Ratin não era única. De toda a Europa e América do Norte chegavam relatos similares. Homens respeitáveis que abandonavam carreiras promissoras, famílias que hipotecavam suas casas para financiar expedições amadoras e até mesmo mulheres que desafiavam as convenções sociais da época ao se candidatarem para juntar-se às buscas na Amazônia. Era como se o desaparecimento de Fawcett tivesse aberto uma ferida no tecido da realidade e, através dessa abertura, vazasse uma influência que tocava pessoas sensíveis em cantos distantes do mundo. Você sabia que os maias possuíam um conceito chamado Xibalba, que descrevia cidades subterrâneas habitadas por deuses que testavam a coragem dos mortais através de labirintos e desafios impossíveis? Eles acreditavam que certas regiões da Terra eram pontos de acesso a esses mundos paralelos, lugares onde o tempo funcionava de forma diferente e onde as leis da física se curvavam diante da vontade dos espíritos ancestrais. Em 1930, 5 anos após o desaparecimento da expedição Fawcett, um evento extraordinário aconteceu que mudaria para sempre a natureza da busca pela cidade Z. Albert de Winton, um explorador francês conhecido por sua frieza científica e ceticismo em relação a lendas e mitos, retornou de uma expedição na Amazônia carregando algo que deixaria especialistas em todo o mundo sem palavras: fotografias de estruturas artificiais parcialmente enterradas numa região que correspondia aproximadamente à localização onde Fawcett acreditava estar a cidade Z. As fotografias reveladas nos laboratórios da Sorbonne, sob a supervisão de arqueólogos renomados, mostravam o que pareciam ser fundações de edifícios feitos com blocos de pedra perfeitamente encaixados, cobertos por séculos de crescimento vegetal. Mais intrigante ainda eram as inscrições visíveis em algumas das pedras, símbolos que não correspondiam a nenhum sistema de escrita conhecido pelos especialistas da época. Os hieróglifos, pois era assim que os pesquisadores os classificavam, pareciam uma fusão impossível entre a escrita egípcia, os pictogramas maias e símbolos que não tinham paralelo em qualquer civilização documentada. De Winton descrevia em seu relatório oficial a sensação perturbadora que experimentara ao fotografar as ruínas. Segundo suas palavras, havia uma qualidade no ar ao redor das estruturas que fazia os pássaros evitarem a área, e seus guias indígenas se recusavam terminantemente a se aproximar depois que o sol começasse a se pôr. Eles falavam de vozes antigas que acordam com a escuridão e insistiam que certas pedras das ruínas ficavam quentes ao toque durante a noite, como se fossem aquecidas por um fogo interno que nenhum olho conseguia ver. As fotografias de De Winton causaram um alvoroço nos círculos acadêmicos europeus e americanos. Universidades organizaram simpósios onde professores debatiam a autenticidade das imagens, linguistas tentavam decifrar os símbolos misteriosos e geólogos analisavam a composição das pedras através de ampliações fotográficas. Mas, para cada pergunta que as fotografias respondiam,
10 novas questões surgiam como cogumelos após a chuva. O impacto psicológico das descobertas de De Winton foi ainda mais profundo que seu valor científico. A prova visual de que algo extraordinário realmente existia no coração da Amazônia transformou a busca pela cidade Z de uma aventura romântica em uma corrida científica e espiritual. Museus de história natural começaram a organizar expedições oficiais, governos sul-americanos designaram verbas para pesquisas arqueológicas e aventureiros particulares hipotecaram propriedades para financiar suas próprias jornadas rumo ao desconhecido. Mas talvez o efeito mais significativo das fotografias tenha sido sobre Nina Fawcett, a viúva do explorador desaparecido. Quando ela viu as imagens pela primeira vez, em seu apartamento modesto em Londres, suas mãos começaram a tremer de forma incontrolável. Não era medo ou ansiedade que a tomava, mas uma espécie de reconhecimento, como se as pedras das fotografias fossem velhas conhecidas que finalmente haviam decidido se revelar ao mundo. Naquela noite, Nina escreveu em seu diário pessoal uma frase que seria descoberta décadas depois. Percy encontrou o que procurava. Agora preciso encontrar Percy. E assim, as fotografias de De Winton se tornaram faróis que guiavam novos exploradores em direção ao coração verde da Amazônia, cada um carregando suas próprias esperanças e obsessões, sem saber que estavam sendo observados por olhos que conheciam segredos mais antigos que a própria humanidade. Entre as paredes de mogno da biblioteca particular de Nina Fawcett, onde livros de geografia e antropologia se alinhavam como soldados silenciosos aguardando ordens, uma descoberta extraordinária aguardava o momento certo para ser revelada. Era uma noite de inverno londrino, quando Nina, movida por uma inquietação que não conseguia explicar, decidiu revisar, pela 100ª vez, os documentos pessoais que Percy havia deixado em sua mesa de estudos. O vento uivava contra as janelas como um animal ferido, e a luz do lampião a gás dançava sobre as páginas amareladas, criando sombras que pareciam se mover independentemente dos objetos que as projetavam. Foi ao examinar um mapa aparentemente comum da região amazônica que Nina fez uma descoberta que mudaria o rumo de todas as expedições futuras. Com uma lupa que pertencera ao seu falecido marido, ela notou pequenas marcas feitas a lápis nas margens do papel, anotações tão sutis que pareciam mais sussurros visuais do que palavras escritas. Percy havia usado um código que eles desenvolveram durante seus anos de correspondência, um sistema de símbolos baseado na posição das estrelas que observavam juntos durante suas longas caminhadas noturnas pelos campos ingleses. Decifrando pacientemente cada marca, Nina descobriu que Percy havia identificado não uma, mas 3 possíveis localizações para a cidade Z. As coordenadas, escondidas em cálculos astronômicos aparentemente irrelevantes, formavam um triângulo perfeito quando plotadas no mapa. Mais intrigante ainda era uma nota final, escrita numa tinta ligeiramente diferente, que dizia: o caminho se revela apenas quando os 3 pontos são visitados na ordem correta. A cidade não está em nenhum deles, mas entre eles, num lugar que só existe quando acreditamos que existe. Esta revelação chegou aos ouvidos da comunidade exploradora através de canais discretos, sussurrada em salões de chá londrinenses e discutida em reuniões privadas de sociedades geográficas. A notícia de que Fawcett havia deixado um mapa codificado com múltiplas localizações transformou a busca pela cidade Z numa espécie de caça ao tesouro espiritual
que atraía não apenas arqueólogos e aventureiros, mas também ocultistas, místicos e pessoas que acreditavam que certas verdades só podiam ser encontradas através de jornadas que testavam tanto o corpo quanto a alma. Você sabia que os incas possuíam um sistema de navegação chamado seques, que consistia em linhas imaginárias que irradiavam de Cusco e conectavam lugares sagrados através de centenas de quilômetros? Eles acreditavam que essas linhas eram caminhos de energia que permitiam comunicação instantânea entre templos distantes e que certos rituais podiam ser realizados simultaneamente em pontos diferentes dessas linhas para abrir portais dimensionais. O primeiro a tentar seguir o mapa codificado de Fawcett foi Peter Fleming, um jornalista inglês cujos olhos verdes brilhavam com a mesma intensidade das pedras preciosas que esperava encontrar nas ruínas da cidade perdida. Fleming organizou uma expedição metodicamente planejada, equipada com os instrumentos de navegação mais precisos disponíveis na época, sextantes alemães, cronômetros suíços e bússolas que haviam sido calibradas nos observatórios de Greenwich. A expedição Fleming partiu de Manaus numa manhã em que o Rio Negro refletia o céu, como um espelho negro polido, carregando não apenas equipamentos de sobrevivência, mas também aparelhos fotográficos de última geração e até mesmo um pequeno laboratório portátil para a análise de amostras geológicas. Fleming havia convencido um grupo de investidores londrinos de que a descoberta da Cidade Z não seria apenas um triunfo arqueológico, mas também uma oportunidade comercial sem precedentes, caso as ruínas contivessem os tesouros de ouro e pedras preciosas descritos nas lendas indígenas. Durante 6 meses, a expedição navegou pelos rios amazônicos, seguindo as coordenadas decodificadas por Nina Fawcett, visitando cada um dos 3 pontos marcados no mapa de Percy. Em cada localização, eles encontraram evidências intrigantes de presença humana antiga. Fragmentos de cerâmica com padrões geométricos complexos, pedras trabalhadas que pareciam ter sido dispostas segundo alinhamentos astronômicos precisos, e clearings circulares na selva onde a vegetação crescia de forma diferente, como se o solo tivesse sido alterado quimicamente por processos desconhecidos. Mas foi no centro do triângulo formado pelos 3 pontos que Fleming fez sua descoberta mais perturbadora. Ali, numa região que seus mapas indicavam como sendo uma simples área de floresta densa, ele encontrou evidências de uma expedição anterior, restos de uma fogueira que ainda continha cinzas frescas, apesar de não haver sinais de presença humana recente na área. Junto às cinzas, enterrado sob uma camada fina de folhas, estava um diário encadernado em couro que pertencera a Jack Fawcett, o filho de Percy. As páginas do diário, preservadas milagrosamente pela umidade constante da floresta, continham anotações que desafiavam qualquer explicação racional. Jack descrevia encontros com habitantes da cidade que existem apenas durante certas fases da lua, conversas com anciãos indígenas que falavam línguas que ele nunca havia estudado, mas conseguia compreender perfeitamente, e caminhadas por ruas pavimentadas que apareciam e desapareciam como miragens, mas que seus pés podiam sentir sólidas sob as botas. A entrada final do diário, datada 3 meses após o último contato conhecido da expedição Fawcett com o mundo exterior, descrevia uma cerimônia onde Jack, seu pai e Raleigh haviam sido convidados a se tornarem guardiões da passagem. As palavras eram escritas numa caligrafia cada vez mais trêmula, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo
ao redor do jovem enquanto ele escrevia: "Não estamos mais viajando através da selva. A selva está viajando através de nós. Começamos a compreender que a cidade Z não é um lugar, é um estado de existência que só pode ser alcançado quando paramos de procurar com os olhos e começamos a ver com algo que não tem nome em nenhuma língua humana." Fleming retornou à civilização carregando o diário de Jack Fawcett, mas suas palavras sobre a expedição eram cautelosas e contraditórias. Em entrevistas oficiais, ele descrevia descobertas arqueológicas significativas e evidências de civilizações pré-colombianas avançadas, mas em conversas privadas com amigos próximos, suas descrições eram bem diferentes. Ele falava de noites onde o tempo parecia fluir em direções impossíveis, de sonhos compartilhados por toda a expedição, onde caminhavam juntos por cidades de cristal, e da sensação crescente de que estavam sendo testados por inteligências que compreendiam as motivações humanas melhor que os próprios humanos. E assim, enquanto o diário de Jack Fawcett era estudado por especialistas em Londres, a floresta amazônica continuava a guardar seus segredos mais profundos, sussurrando para quem soubesse escutar que alguns caminhos só podem ser percorridos por aqueles que estão dispostos a se perder completamente para se encontrarem de uma forma inteiramente nova. Nas salas climatizadas do Museu Britânico, onde o cheiro de cera de abelha se misturava ao aroma seco de pergaminhos antigos, uma coleção extraordinária começou a tomar forma durante os anos que se seguiram à descoberta do diário de Jack Fawcett. Cada expedição que retornava da Amazônia trazia consigo não apenas relatos perturbadores, mas também artefatos físicos que desafiavam qualquer tentativa de classificação arqueológica convencional. Os objetos eram guardados numa seção especial do museu, acessível apenas a pesquisadores com autorização especial, como se os administradores compreendessem instintivamente que aqueles itens carregavam consigo algo que transcendia o valor histórico comum. O curador responsável pela coleção, Dr. Reginald Thornfield, um homem de olhos castanhos que pareciam sempre ligeiramente fora de foco, como se estivessem vendo através de dimensões invisíveis, havia começado a manter um registro meticuloso não apenas das características físicas dos artefatos, mas também dos efeitos que eles pareciam exercer sobre as pessoas que os manuseavam. Suas anotações, escritas numa letra cada vez mais irregular, conforme os meses passavam, descreviam fenômenos que ele relutava em discutir com colegas, objetos que mudavam ligeiramente de posição durante a noite, pedras que emitiam sons quase imperceptíveis quando tocadas e cristais que pareciam pulsar com uma luz interna que se intensificava sempre que alguém se aproximava, pensando em Fawcett ou na cidade Z. Entre os artefatos mais intrigantes estava uma esfera de cristal do tamanho de uma bola de tênis, encontrada por uma expedição alemã numa caverna que os índios locais chamavam de útero da Mãe Terra. A esfera havia sido descoberta flutuando alguns centímetros acima de uma formação rochosa natural, sustentada por forças que os físicos da época não conseguiam explicar. Quando removida de seu local original, a esfera perdera sua capacidade de levitação, mas mantivera outras propriedades desconcertantes. Refletia imagens que não correspondiam ao ambiente ao seu redor e quem olhasse para ela por mais de alguns minutos começava a ter visões de paisagens que pareciam familiares, apesar de nunca terem sido visitadas. Dr. Thornfield havia se tornado obcecado com um padrão que começara a identificar entre todos os artefatos
relacionados à busca pela cidade Z, independentemente de quando ou onde fossem encontrados, todos compartilhavam certas características. Eram feitos de materiais que existiam na natureza, mas combinados de formas que a ciência da época considerava impossíveis. Exibiam propriedades que sugeriam conhecimento avançado de física e química, e pareciam responder de alguma forma à presença de pessoas que tinham conexões emocionais ou psicológicas com o mistério de Fawcett. Você sabia que os astecas possuíam espelhos feitos de obsidiana polida que eram usados pelos sacerdotes para ver através do tempo? Eles acreditavam que certas pedras vulcânicas podiam capturar imagens do passado e do futuro, funcionando como janelas para eventos que aconteceram ou aconteceriam em outros momentos da história, e que essas visões eram mensagens dos deuses sobre o destino da humanidade. A descoberta mais perturbadora aconteceu quando uma expedição brasileira, liderada pelo antropólogo Carlos Vilas Boas, trouxe de volta um conjunto de tabletes de argila cobertos com inscrições que pareciam contar a história da expedição Fawcett numa língua que não correspondia a nenhum dialeto indígena conhecido. Os tabletes haviam sido encontrados numa estrutura subterrânea que os índios Xingu descreviam como a casa onde os sonhos dos homens brancos vão para morrer, e estavam dispostos em ordem cronológica, como capítulos de um livro escrito em pedra. O conteúdo dos tabletes, traduzido através de um processo complexo que envolveu linguistas de várias nacionalidades, narrava eventos que correspondiam exatamente aos relatos conhecidos da expedição Fawcett, mas incluía também detalhes que nunca haviam sido documentados, conversas íntimas entre os 3 exploradores durante suas últimas semanas na selva, descrições de rituais indígenas dos quais participaram e referências a guardiões da passagem que os teriam testado através de provações que desafiavam tanto o corpo quanto a mente. Mais desconcertante ainda era o fato de que os tabletes pareciam ter sido criados antes da expedição Fawcett partir de Londres. Análises de carbono 14 indicavam que a argila havia sido cozida aproximadamente em 1920, 5 anos antes do desaparecimento dos exploradores. Era como se alguém ou algo tivesse previsto não apenas a jornada de Fawcett, mas também seu destino final, e decidido preservar essa informação numa forma que só seria descoberta décadas depois. Dr. Thorfield havia começado a suspeitar que os artefatos não eram simplesmente objetos deixados para trás por civilizações antigas, mas sim mensagens dirigidas especificamente aos exploradores modernos que viessem procurar pela cidade Z. Era uma teoria que ele mantinha para si mesmo, consciente de que expressá-la publicamente poderia destruir sua reputação acadêmica, mas que ganhava força cada vez que um novo objeto era trazido da Amazônia. O padrão mais intrigante era a forma como os artefatos pareciam influenciar as pessoas que trabalhavam com eles. Assistentes de laboratório relatavam sonhos vívidos onde caminhavam por cidades de pedra que brilhavam com luz própria. Arqueólogos começavam a fazer descobertas intuitivas sobre civilizações que não tinham estudado, e até mesmo os guardas de segurança do museu mencionavam casualmente ter ouvido música suave tocando nas salas onde os objetos eram guardados durante as madrugadas mais silenciosas. Nina Fawcett, que havia se tornado uma visitante regular do museu, passou a ser vista como uma espécie de intérprete não oficial dos artefatos. Quando ela se aproximava de qualquer objeto relacionado à busca pela cidade Z, mudanças sutis mas perceptíveis aconteciam.
cristais que pulsavam com mais intensidade, metais que aqueciam ligeiramente e instrumentos de medição que registravam flutuações inexplicáveis em campos magnéticos locais. Era como se os objetos reconhecessem nela uma conexão com o homem que havia dedicado sua vida a encontrá-los. Durante uma dessas visitas, Nina fez uma descoberta que mudaria para sempre sua compreensão sobre o destino de seu marido. Enquanto examinava um espelho de metal polido encontrado numa expedição recente, ela viu refletida não sua própria imagem, mas a silhueta de Percy Fawcett caminhando por uma rua que parecia ser feita de luz, solidificada. A visão durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para convencê-la de que Percy não estava morto no sentido convencional da palavra, mas havia descoberto uma forma de existência que transcendia as limitações físicas que definem a vida e a morte para a maioria das pessoas. E assim, enquanto os artefatos continuavam a acumular-se nas salas secretas do Museu Britânico, cada um carregando suas próprias mensagens enigmáticas, a busca pela Cidade Z evoluía de uma expedição arqueológica para uma jornada espiritual que atraía pessoas dispostas a questionar as fronteiras entre o possível e o impossível. Nos registros oficiais dos governos brasileiro e britânico, uma lista sombria começou a se formar durante a década de 1940, catalogando com precisão burocrática fria os nomes de homens e mulheres que haviam partido para a Amazônia em busca da Cidade Z e simplesmente desapareceram como gotas de chuva que caem no Oceano Verde. Cada nome na lista representava não apenas uma vida perdida, mas também uma família destroçada, sonhos interrompidos e perguntas que ecoariam através dos anos como gritos em cavernas profundas. O padrão era sempre o mesmo: expedições bem equipadas e cuidadosamente planejadas que enviavam relatórios regulares durante as primeiras semanas, seguidos por silêncios que se estendiam pela eternidade. A expedição Wingate Marsh, composta por 5 pesquisadores da Universidade de Cambridge, havia partido de Manaus em março de 1941, carregando equipamentos de rádio de última geração e suprimentos suficientes para 6 meses na selva. Suas últimas transmissões, captadas por uma estação repetidora em Belém, descreviam a descoberta de estruturas que desafiam explicação lógica, numa região que correspondia aproximadamente ao centro do triângulo identificado por Percy Fawcett. Depois disso, apenas estática cortava o ar onde suas vozes deveriam estar, como se a própria floresta tivesse engolido não apenas seus corpos, mas também suas palavras. O Dr. Marcus Wingate, líder da expedição, era conhecido por sua meticulosidade científica e ceticismo em relação a teorias não comprovadas. Suas cartas para a esposa, encontradas mais tarde em seu escritório em Cambridge, revelavam um homem que havia começado a jornada convencido de que encontraria explicações racionais para os mistérios amazônicos, mas que gradualmente desenvolvera uma inquietação crescente conforme se aproximava da região onde Fawcett havia desaparecido. Numa de suas últimas cartas, ele escrevia: "Há algo nesta floresta que não pode ser medido com instrumentos ou compreendido através de teorias. É como se estivéssemos sendo observados por uma inteligência que nos conhece melhor do que conhecemos a nós mesmos." Em 1943, a expedição soviética liderada pelo arqueólogo Dmitry Volkov trouxe uma perspectiva diferente para a busca pela Cidade Z. Volkov havia convencido o governo de Stalin de que as ruínas amazônicas poderiam conter tecnologias antigas que dariam à União Soviética vantagens estratégicas na guerra que consumia o mundo. Sua equipe incluía não apenas arqueólogos e antropólogos,
mas também engenheiros militares e especialistas em comunicações que esperavam encontrar evidências de conhecimentos perdidos sobre metalurgia, arquitetura e até mesmo princípios de física que a ciência moderna ainda não havia descoberto. Você sabia que os Olmecas, uma das mais antigas civilizações mesoamericanas, criavam cabeças colossais de basalto que pesavam até 50 toneladas e eram transportadas por centenas de quilômetros através de terrenos impossíveis? Eles deixaram evidências de conhecimento astronômico avançado e sistemas de calendário precisos, mas desapareceram misteriosamente sem deixar registros escritos sobre o destino de sua civilização, como se tivessem simplesmente decidido dissolver-se de volta ao tempo de onde vieram. A expedição Volkov estabeleceu uma base de operações fortemente defendida e manteve contato regular com Moscou através de equipamentos de rádio militares durante quase 3 meses. Seus relatórios, desclassificados décadas depois, descreviam descobertas arqueológicas significativas, templos subterrâneos com sistemas de ventilação que funcionavam sem fonte de energia identificável, câmaras com acústica perfeita que amplificavam sussurros até transformá-los em cantos harmoniosos, e inscrições em pedra que pareciam mudar sutilmente de significado dependendo do ângulo e da iluminação sob os quais eram observadas. Mas foi a última transmissão de Volkov que deixou os analistas soviéticos em estado de perplexidade por décadas. O arqueólogo relatava ter encontrado uma sala circular onde as paredes eram cobertas por mapas estelares que correspondiam não às constelações visíveis da Terra, mas às configurações astronômicas de sistemas solares distantes que só seriam descobertos pela astronomia moderna décadas depois. Sua voz, distorcida pela estática e pela distância, descrevia instrumentos feitos de metais desconhecidos que ainda funcionavam após séculos de abandono, emitindo tons musicais que pareciam comunicar informações complexas através de frequências que tocavam diretamente a mente dos ouvintes. A transmissão final de Volkov cortou abruptamente no meio de uma frase onde ele tentava descrever o que chamava de presenças que não projetam sombras, mas que podem ser sentidas observando cada movimento nosso. Equipes de resgate enviadas pelo governo soviético encontraram a base abandonada em perfeita ordem, com equipamentos funcionando normalmente e suprimentos intocados, como se a expedição tivesse simplesmente se dissolvido no ar durante uma noite comum. As décadas seguintes trouxeram uma sucessão regular de expedições que seguiam o mesmo padrão perturbador, partidas cheias de esperança e determinação científica, descobertas iniciais que sugeriam proximidade de revelações extraordinárias e desaparecimentos que aconteciam sempre no momento em que os exploradores pareciam estar prestes a fazer suas descobertas mais significativas. Era como se a própria cidade Z funcionasse como uma armadilha cósmica, atraindo mentes curiosas e depois testando sua disposição para transcender as limitações do conhecimento humano convencional. Nina Fawcett, que havia se correspondido com muitos dos exploradores desaparecidos, começou a identificar padrões nas cartas que recebia das expedições durante suas últimas semanas de contato com o mundo exterior. Independentemente da nacionalidade, formação acadêmica ou motivações pessoais dos expedicionários, todos eventualmente relatavam experiências similares, sonhos compartilhados onde caminhavam juntos por cidades que existiam apenas durante certas condições de luz e atmosfera, encontros com povos indígenas que falavam línguas antigas,
mas compreensíveis, e a sensação crescente de que estavam sendo preparados para algum tipo de transformação fundamental na forma como compreendiam a realidade. A descoberta mais perturbadora aconteceu em 1947, quando uma expedição de resgate encontrou numa caverna próxima ao rio Xingu um acampamento abandonado que continha objetos pessoais de pelo menos 12 expedições diferentes que haviam desaparecido ao longo de 2 décadas. As barracas estavam dispostas em círculo perfeito, como se seus ocupantes tivessem participado de algum tipo de cerimônia coletiva antes de partir para um destino que não deixava rastros físicos. No centro do círculo havia uma fogueira que ainda continha cinzas quentes, apesar de não haver evidências de presença humana recente na área. E assim, enquanto os nomes continuavam a ser adicionados à lista dos desaparecidos, a floresta amazônica guardava seus segredos com a paciência de quem compreende que certas verdades só podem ser reveladas para aqueles que estão dispostos a pagar o preço da transformação completa, deixando para trás não apenas suas vidas antigas, mas também suas definições limitadas sobre o que significa existir. Numa casa vitoriana nos subúrbios de Londres, onde as janelas embaçadas pela chuva constante criavam cortinas de água que distorciam a realidade exterior, Nina Fawcett havia transformado o antigo escritório de seu marido numa espécie de centro de comando para coordenar informações sobre todas as expedições que buscavam a Cidade Z. As paredes estavam cobertas por mapas onde alfinetes coloridos marcavam localizações de descobertas, desaparecimentos e avistamentos relatados por sobreviventes, criando um padrão geométrico complexo que parecia pulsar com vida própria sempre que ela o observava durante as tardes nebulosas que se estendiam como eternidades silenciosas. Em sua correspondência meticulosamente organizada, Nina havia começado a identificar algo que transcendia coincidência. Expedições separadas por anos e milhares de quilômetros relatavam experiências notavelmente similares durante suas últimas comunicações com o mundo exterior. Era como se a Cidade Z emanasse uma influência que tocava todas as pessoas que se aproximavam de sua localização verdadeira, preparando-as gradualmente para uma transformação que elas mesmas não compreendiam até estar completamente imersa no processo. As cartas que chegavam às suas mãos trêmulas carregavam um cheiro persistente de incenso e flores tropicais, mesmo aquelas enviadas de regiões onde essas plantas não existiam. Dr. Heinrich Müller, um arqueólogo austríaco que liderava uma expedição financiada pelo Vaticano, escrevia sobre descobrir fragmentos de vitrais coloridos enterrados na selva amazônica, vidros que projetavam padrões de luz que formavam símbolos religiosos quando o sol atingia ângulos específicos. Suas palavras, escritas numa caligrafia cada vez mais ornamentada, descreviam catedrais de árvores onde ecos de orações latinas ainda ressoam entre as folhas, como se monges invisíveis continuassem seus rituais em dimensões paralelas à nossa. Miller Thompson, um fotógrafo americano que documentava expedições para a National Geographic, relatava um fenômeno ainda mais desconcertante. Suas fotografias da floresta revelavam, quando desenvolvidas, imagens de estruturas arquitetônicas que não eram visíveis a olho nu durante o momento da captura. Pilares de pedra emergiam entre as árvores apenas nas fotografias. Escadarias espiraladas se materializavam, conectando diferentes níveis da floresta, e figuras humanas em trajes cerimoniais
apareciam caminhando por trilhas que os expedicionários juravam estar vazias quando passaram por elas. Você sabia que os druidas celtas possuíam a crença de que certas florestas eram bibliotecas vivas, onde cada árvore guardava memórias de eventos que aconteceram sob sua copa ao longo dos séculos? Eles desenvolveram rituais para ler essas memórias através de meditação profunda, acreditando que as raízes das árvores antigas funcionavam como redes de comunicação que conectavam diferentes pontos no tempo e no espaço. O padrão mais intrigante identificado por Nina emergia das descrições de sonhos compartilhados por membros de expedições diferentes. Independentemente de quando ou onde estivessem explorando, os expedicionários eventualmente começavam a relatar sonhos onde caminhavam juntos por uma cidade que existia numa espécie de estado intermediário entre o físico e o espiritual. Nas descrições desses sonhos, a cidade Z era descrita como um lugar onde a arquitetura respondia aos pensamentos de seus visitantes, onde o tempo fluía em espirais em vez de linhas retas e onde o conhecimento era transmitido através de cristais que cantavam harmonias que tocavam diretamente a alma. Em 1952, uma descoberta extraordinária mudou completamente a natureza da busca pela Cidade Z. Uma expedição belga, liderada pelo antropólogo Jean-Baptiste Rousseau, descobriu numa caverna próxima às cabeceiras do rio Tapajos uma série de pinturas rupestres que pareciam retratar não eventos do passado, mas visões do futuro. As pinturas mostravam homens brancos chegando de barco à América do Sul, a construção de cidades modernas onde antes havia apenas floresta, e máquinas voadoras que cortavam os céus como pássaros metálicos. No centro de todas essas visões futuras, uma cidade de cristal flutuava acima da copa das árvores, conectada à terra por raios de luz que se entrelaçavam como cordas de harpa cósmica. Rousseau documentou as pinturas com precisão científica, mas suas cartas para colegas na Europa revelavam um homem profundamente perturbado pelo que havia encontrado. Ele escrevia sobre ter reconhecido seu próprio rosto em uma das pinturas, representado como um ancião que segurava nas mãos um objeto que irradiava luz própria. Mais perturbador ainda era o fato de que a pintura mostrava eventos futuros que ainda não haviam acontecido, incluindo o encontro de Rousseau com povos indígenas que falavam sobre homens de pele clara que viriam das estrelas para aprender os segredos que a Terra guarda em seu coração. As análises científicas das pinturas revelaram que os pigmentos utilizados continham elementos que não existiam naturalmente na região amazônica, substâncias que só poderiam ter sido criadas através de processos químicos avançados que transcendiam o conhecimento tecnológico de qualquer civilização pré-colombiana conhecida. Era como se os artistas que criaram as pinturas tivessem acesso a materiais e técnicas que a ciência moderna ainda estava descobrindo. Nina passou a receber visitas de pessoas que afirmavam ter sonhado com Percy Fawcett antes mesmo de saber quem ele era. Eram indivíduos de todas as idades e profissões. Uma professora de escola primária de Manchester que desenhava mapas detalhados de cidades que visitava em sonhos, um engenheiro naval de Portsmouth que construía modelos de embarcações que navegavam por rios que existiam apenas em sua imaginação, e até mesmo crianças que brincavam de explorador da cidade invisível, sem nunca terem ouvido falar das expedições amazônicas. Esses visitantes carregavam consigo desenhos, escritos e até mesmo objetos que afirmavam ter sido dados a eles em sonhos
por figuras que correspondiam exatamente às descrições de Percy, Jack e Raleigh. Os objetos, pequenos cristais, pedras com inscrições, pedaços de metal com propriedades magnéticas incomuns, sempre se mostravam genuínos quando analisados, apesar da impossibilidade óbvia de sua origem. Dr. Evelyn Blackwood, uma psiquiatra que havia começado a estudar os casos relacionados à Cidade Z como um fenômeno psicológico coletivo, desenvolveu uma teoria que ela hesitava em publicar devido às suas implicações radicais. Segundo suas observações, a busca pela Cidade Z havia criado uma espécie de campo morfogenético que conectava todas as pessoas que se envolviam com o mistério, permitindo que compartilhassem experiências e conhecimentos através de canais que transcendiam a comunicação convencional. E assim, enquanto as evidências se acumulavam como camadas de sedimento depositadas pelo tempo, tornou-se claro que a Cidade Z não era simplesmente um local a ser descoberto, mas sim uma presença ativa que escolhia seus descobridores, testava sua disposição para transcender limitações conceituais e oferecia revelações que mudavam fundamentalmente a forma como compreendiam a natureza da realidade. Nas profundezas de uma biblioteca subterrânea em São Paulo, onde o cheiro de papel antigo se misturava ao aroma úmido da terra que pressionava contra as paredes de concreto, uma descoberta extraordinária aguardava há décadas o momento certo para ser revelada. Era 1961, quando o bibliotecário-chefe, Sr. Antônio Carvalho, um homem cujos olhos miopes haviam lido milhares de documentos sem nunca encontrar algo que desafiasse tanto sua compreensão da realidade, encontrou entre papéis doados por uma família de imigrantes alemães um conjunto de manuscritos que mudaria para sempre a percepção sobre o mistério da Cidade Z. Os manuscritos, escritos em português arcaico misturado com símbolos que não correspondiam a nenhum sistema de escrita conhecido, haviam sido produzidos por um jesuíta português chamado Padre Anselmo de Oliveira durante o século XVII. Suas páginas, preservadas milagrosamente pela umidade constante da biblioteca subterrânea, descreviam expedições missionárias que haviam penetrado regiões da Amazônia nunca documentadas oficialmente pela Igreja Católica. Mas o conteúdo dos manuscritos transcendia relatos convencionais de evangelização. Padre Anselmo descrevia encontros com povos indígenas que possuíam conhecimentos astronômicos impossíveis para a época, cidades construídas segundo princípios arquitetônicos que desafiavam a gravidade e rituais que permitiam comunicação instantânea através de distâncias continentais. O que mais perturbava Sr. Carvalho era a descrição detalhada que o padre fazia de 3 homens ingleses que apareceriam na região quando as estrelas se alinhassem de forma específica e o mundo estivesse pronto para receber verdades que havia esquecido. A descrição correspondia exatamente às características físicas de Percy, Jack e Raleigh Fawcett, escritas 3 séculos antes de seu nascimento. O padre descrevia como esses homens seriam escolhidos para se tornarem pontes entre mundos que existem em paralelo, guardiões de conhecimentos que a humanidade precisará quando estiver preparada para transcender suas limitações atuais. Nos meses que se seguiram a descoberta dos manuscritos, eventos extraordinários começaram a acontecer ao redor do mundo, conectados de forma inexplicável ao mistério da Cidade Z. Em aldeias remotas da Índia, monges tibetanos relatavam visões durante meditação, onde caminhavam por cidades amazônicas que brilhavam com luz própria.
Aborígenes australianos descreviam sonhos onde vozes falando português antigo lhes ensinavam sobre caminhos de luz que conectam todos os lugares sagrados da Terra. Até mesmo esquimós do Alasca começaram a incorporar em suas canções tradicionais melodias que correspondiam exatamente aos cantos cerimoniais descritos por exploradores da Amazônia. Você sabia que os aborígenes australianos possuem um conceito chamado Chukurpa, que descreve uma dimensão onde passado, presente e futuro existem simultaneamente e onde eventos que acontecem em lugares distantes podem influenciar diretamente a realidade local através de linhas de música que conectam todos os pontos sagrados do planeta. Eles acreditam que certas pessoas podem aprender a caminhar por essas linhas e visitar lugares em outros continentes sem sair fisicamente de onde estão. Dr. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, havia começado a estudar os casos relacionados à cidade Z como exemplos do que ele chamava de sincronicidade, eventos aparentemente não relacionados que revelavam conexões profundas através do que ele denominava inconsciente coletivo. Em suas correspondências privadas com Nina Fawcett, Jung expressava sua convicção de que a busca pela cidade Z havia ativado algo que ele descrevia como arquétipos primordiais que residiam no nível mais profundo da psique humana, conectando todas as pessoas através de experiências compartilhadas que transcendiam tempo e espaço. As cartas de Jung para Nina revelavam um homem fascinado e, ao mesmo tempo, preocupado com as implicações do que estava documentando. Ele escrevia sobre pacientes em sua clínica em Zurique, que nunca haviam ouvido falar de Fawcett, mas que começaram a ter sonhos recorrentes onde exploravam ruínas amazônicas ao lado de figuras que correspondiam exatamente às descrições do explorador inglês. Mais intrigante ainda era o fato de que esses pacientes frequentemente acordavam sabendo informações específicas sobre geografia amazônica, plantas medicinais da região e até mesmo fragmentos de dialetos indígenas que nunca haviam estudado. Em 1963, uma descoberta feita por acaso mudou completamente a direção das investigações sobre a cidade Z. Durante a construção de uma nova linha de metrô em Londres, escavações próximas ao Museu Britânico revelaram uma câmara subterrânea que havia permanecido selada por séculos. A câmara continha artefatos que pareciam ter origem amazônica, mas que haviam sido depositados ali muito antes das primeiras expedições europeias à América do Sul. Entre os objetos estava um mapa gravado em metal que mostrava não apenas a localização da cidade Z, mas também conexões com outros sítios arqueológicos ao redor do mundo. Stonehenge, as pirâmides de Gizé, Machu Picchu e lugares que só seriam descobertos pela arqueologia moderna décadas depois. O mapa revelava que a cidade Z não era um fenômeno isolado, mas sim parte de uma rede global de locais que funcionavam como nódulos de energia, conectados por linhas que seguiam padrões geométricos específicos. Cada local da rede parecia ter sido projetado para amplificar certas frequências vibratórias que, quando ativadas simultaneamente, criavam uma espécie de grade energética que envolvia todo o planeta. Era como se civilizações antigas tivessem construído um sistema de comunicação global que funcionava através de princípios que a ciência moderna ainda estava descobrindo. Nina Fawcett, agora uma senhora de cabelos prateados cujos olhos guardavam décadas de esperança e mistério, passou a ser vista como uma espécie de guardiã não oficial desse conhecimento emergente. Pesquisadores de universidades ao redor do mundo vinham consultá-la
buscando não apenas informações sobre as expedições de seu marido, mas também insights sobre fenômenos que pareciam conectar a busca pela cidade Z a descobertas arqueológicas e experiências espirituais acontecendo simultaneamente em múltiplos continentes. Durante suas conversas com esses pesquisadores, Nina frequentemente mencionava uma sensação crescente de que Percy não havia desaparecido no sentido convencional, mas havia encontrado uma forma de existência que transcendia as limitações físicas ordinárias. Ela descrevia momentos onde sentia sua presença de forma tão tangível quanto se ele estivesse na sala ao lado, especialmente durante as noites quando estudava mapas e documentos relacionados às expedições amazônicas. As evidências continuavam a se acumular de que a cidade Z funcionava como uma espécie de portal que permitia acesso a dimensões da realidade normalmente inacessíveis à percepção humana comum. Exploradores que se aproximavam de sua localização verdadeira pareciam ser gradualmente preparados para uma transformação fundamental na forma como compreendiam a natureza da existência, como se a própria cidade fosse uma escola cósmica que testava a disposição de seus visitantes para transcender limitações conceituais que definem a experiência humana ordinária. E assim, enquanto o mundo moderno acelerava em direção a uma era de tecnologia e racionalismo científico, no coração verde da Amazônia, uma presença antiga continuava a sussurrar segredos para aqueles que possuíam coragem suficiente para questionar as fronteiras entre o possível e o impossível. Nas águas calmas de um rio que serpenteia através do coração mais profundo da Amazônia, onde as copas das árvores se fecham como uma catedral verde que nunca conheceu o toque direto da luz solar. O tempo parece ter parado para contemplar sua própria eternidade. É aqui, neste lugar onde o passado e o futuro se encontram numa dança silenciosa, que as últimas pistas sobre o destino de Percy Fawcett aguardam pacientemente por aqueles que possuem olhos para ver além das aparências e corações capazes de compreender que alguns mistérios são mais preciosos que suas soluções. Uma expedição brasileira liderada pelo antropólogo Dr. Eduardo Santos encontrou em 1998 evidências que transformaram definitivamente a busca pela cidade Z de uma aventura arqueológica em uma jornada espiritual. Numa clareira circular onde orquídeas selvagens floresciam com cores que pareciam absorver a luz ambiente em vez de refleti-la, a equipe descobriu 3 árvores gigantescas que cresciam formando um triângulo perfeito. Enterrados entre suas raízes entrelaçadas estavam objetos pessoais que pertenceram à expedição Fawcett: a bússola de Percy, o relógio de bolso de Jack e as iniciais de Raleigh gravadas numa pequena placa de metal que brilhava como se fosse feita de luz solidificada. Mas não havia ossos, não havia túmulos, não havia sinais de violência ou decomposição. Era como se os 3 exploradores tivessem simplesmente se dissolvido na essência da floresta, tornando-se parte de algo maior que a soma de suas existências individuais. Os índios locais, quando questionados sobre o local, falavam dele como o lugar onde os espíritos dos homens brancos aprenderam a voar, referindo-se a uma transformação que transcendia a morte física e se aproximava mais de uma metamorfose espiritual. Dr. Santos documentou algo ainda mais extraordinário. Durante as noites de lua nova, a clareira emanava uma luz suave que não podia ser fotografada ou medida por instrumentos, mas que era claramente visível a olho nu. Nessas noites, membros da expedição relatavam visões onde Percy, Jack e Raleigh
caminhavam entre as árvores não como fantasmas, mas como guardiões de um conhecimento que estava sendo gradualmente revelado para a humanidade conforme ela evoluía em sua capacidade de compreender verdades que transcendem as limitações da percepção ordinária. Se você acordou agora, me conta o que estava sonhando. Afinal, os sonhos também fazem parte da história, especialmente quando essa história envolve dimensões da realidade que só podem ser acessadas quando nossa mente consciente relaxa o controle rígido que exerce sobre o que consideramos possível. Você sabia que os maias possuíam um conceito chamado Inlakesh, que significa "eu sou outro você", expressando a crença de que todas as consciências individuais são aspectos de uma única consciência universal que experimenta a si mesma através de perspectivas múltiplas. Eles desenvolveram rituais onde grupos de pessoas podiam sincronizar suas percepções e literalmente compartilhar experiências, criando uma forma de consciência coletiva que permitia acesso a conhecimentos que nenhum indivíduo poderia alcançar sozinho. Nina Fawcett viveu até os 94 anos, mantendo até seus últimos dias uma correspondência ativa com pessoas ao redor do mundo que continuavam a reportar sonhos, visões e sincronicidades relacionadas à Cidade Z. Em suas cartas finais, escritas com uma caligrafia surpreendentemente firme para sua idade avançada, ela expressava uma certeza serena de que Percy havia encontrado exatamente o que procurava, mas que sua descoberta pertencia a uma categoria de experiências que não podem ser compartilhadas através de palavras ou evidências físicas convencionais. Antes de morrer, Nina deixou instruções específicas para que seus papéis pessoais fossem doados não a uma instituição acadêmica, mas a uma biblioteca pública em Cuiabá, próxima ao ponto de partida da última expedição de seu marido. Ela escreveu que essa decisão foi inspirada por um sonho, onde Percy lhe disse que o conhecimento que mais importa deve estar disponível para qualquer pessoa que sinta o chamado para procurá-lo, independentemente de títulos acadêmicos ou posição social. A biblioteca em Cuiabá tornou-se, ao longo dos anos, um ponto de peregrinação para pessoas de todo o mundo que se sentiam atraídas pelo mistério da Cidade Z. Estudantes, artistas, cientistas e simples curiosos vinham examinar os documentos de Nina, e muitos relatavam experiências transformadoras que aconteciam simplesmente por estarem na presença dos materiais relacionados à busca de Fawcett. Era como se os próprios papéis tivessem absorvido algo da energia que impulsionara o explorador em sua jornada final. Hoje, mais de um século depois do desaparecimento de Percy Fawcett, a Cidade Z permanece oficialmente não descoberta pelos padrões convencionais da arqueologia. Expedições modernas equipadas com tecnologia de satélite, radar de penetração terrestre e sistemas de comunicação digital continuam a vasculhar a Amazônia sem encontrar ruínas que correspondam às descrições das lendas. Mas talvez essa ausência de evidências físicas seja exatamente o ponto. A Cidade Z pode ter sempre existido em uma dimensão da realidade que só pode ser acessada por aqueles que estão dispostos a abandonar a necessidade de provas tangíveis em favor de uma compreensão mais profunda sobre a natureza da consciência e da existência. As florestas continuam a sussurrar seus segredos para quem tem ouvidos para escutar. Os rios ainda carregam em suas águas escuras reflexos de verdades que aguardam o momento certo para serem reveladas. E em algum lugar entre o que sabemos e o que sonhamos,
Entre o que podemos tocar e o que podemos sentir apenas com o coração, Percy Fawcett continua sua jornada eterna, não mais procurando pela Cidade Z, mas tendo se tornado parte dela numa transformação que transcende todas as categorias que usamos para definir vida, morte e descoberta. Assim fechamos mais uma página do livro do tempo, deixando você no aconchego da noite. Quem sabe, no silêncio dos sonhos, uma civilização perdida não venha lhe contar um segredo que sua alma já conhece, mas que sua mente ainda está aprendendo a compreender. Boa noite, guardião da memória.